Senhora da Aparecida, o Dia das Crianças, a gente vai falar um pouco sobre o papel da infância na vida adulta. E eu já tinha feito essa conversa com vocês em alguma outra ocasião, e preparando a palestra, estudando novamente para isso, porque a vida é um estudo constante, me veio uma inspiração, talvez, da espiritualidade amiga, e eles me falaram, e essa intuição foi para falar sobre esse livrinho velho, minha esposa, um velho, bem velhinho já, está todo amarelado, que se chama Conduta Espírita, do livro de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Ele fala várias coisas nesse livro, sobre a conduta cristã, da conduta espírita, como é o título do livro. Mas antes de começar a falar sobre o livro, algumas informações. O período da infância na criança, ela começa aos 0 e vai até aos 6 anos. E é o período em que a criança mais assimila coisas, mais absorve o que ela vê no seu ambiente, ao seu redor. Às vezes a gente não dá importância a esse período, a esse momento da criança. Tem 2 anos, 3 anos, não sabe nada ainda. Muito pelo contrário. É o momento em que ela mais absorve tudo que se passa em volta dela. É o momento em que ela vai observar atitudes, falas, comportamentos dos pais e de todos aqueles que estão a cercando, estão em volta dela. Então é muito importante que nós, pais, avós, quem não é pai ainda, quem vai ser, observe isso. Que nesse período é fundamental o exemplo. Porque essa criança, quando crescer, essa criança, quando evoluir, ela será o nosso espelho. Ela vai se espelhar em nós para seguir a sua jornada. E depois não adianta falar, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho é bravo, meu filho é mal educado. O que você fez nesse período de 0 a 6 anos para essa criança? Porque se nós seremos o exemplo, nós temos um exemplo maior, que é Jesus. E temos os exemplos que foram nossos pais, quem sabe nossos avós, porque muitos foram criados por avós. E isso é muito importante para que a gente tenha em mente. Observar essa fase. Então, nessa primeira infância, o desenvolvimento infantil é importantíssimo e é rápido. Durante esses 6 anos, a criança absorve tudo muito rapidamente. Muito rapidamente. Bezerra de Menezes tem um pequeno texto que diz assim: embora seja ela um espírito em recomeço de tarefas, reeducando-se não raro sobre os impositivos da dor, em processo caridoso de lapidação, quer dizer, o espírito dessa criança, que veio com essa criança, muitas vezes ele vai ser lapidado pela dor. Oportunidade que foi dada a ela, oportunidade que surge hoje como desafio e promessa da paz para o futuro, sabendo que a infância é ensejo superior de aprendizado e fixação. Cabe-nos, por relevante mister, de proteger, amparar e, sobretudo, conduzir as gerações novas ao mundo Cristo. Olha que texto fantástico de Bezerra, como tudo. Leon Denis, um dos apóstolos, vamos dizer assim, o discípulo de Allan Kardec. Para quem não sabe, se Kardec não tivesse sido o codificador, seria Leon Denis. Ele diz assim: é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam para uma sociedade nova
é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Jesus, ele nos diz assim: as crianças são os seres que Deus manda a novas existências. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus, João capítulo 3, versículo 8. Uma pergunta do livro dos Espíritos, na 384, diz assim: por que os primeiros gritos da criança são de choro? A gente já se perguntou isso, né? Por que a criança chora? E os Espíritos respondem: para exercitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com suas necessidades. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência de Deus. Olha que interessante. Mas a pessoa, se a criança nasce sorrindo, a gente jamais vai se preocupar com alguma coisa com ela. Ela está feliz, está sorrindo. Então ela chora para que nós, pais, nos importemos com aquilo. Porque é o sinal que ela está dizendo que está sentindo alguma coisa. Fome, incômodo de estar sujando as fraldas, dor. É a forma que ela tem. É a única forma que ela tem. A forma de ela avisar: olha, eu estou com dor. Eu estou necessitando de algum auxílio. Eu quero que vocês troquem minha fralda. E imagina, deve ser como, né? Você ficar com a fralda suja, mas eu não sei falar, eu choro. Não tem outra forma. E a gente nunca pensou porque chora, né? Tem gente que fala que chora que é porque vai ajudar o pulmão. Não é nada disso, o pulmão já está lá, já está feito. Ela chora porque é o jeito de ela se comunicar. E esses espíritos que reencarnam são espíritos, às vezes, velhos, espiritualmente falando. Mas que é só através da criança, da infância e do nascer de novo que ele vai tendo as possibilidades de desenvolvimento, de transformação, de melhora. É através do reencarne, é através da possibilidade da reencarnação, em que ela vai projetar um novo plano. O seu planejamento reencarnatório será só através do renascimento. Ninguém nasce adulto. O espírito pode ter qualquer idade, o espírito novo, o espírito velho, porque Deus cria espíritos a todo momento, Deus é criação a todo instante. Ele pode ser um espírito até mais velho, até mais experiente do que os próprios pais. Mas cabe aos pais a responsabilidade, até certo momento dessa vida, de educar, de preparar. Os pais serão cobrados, sim, por esse espírito. Não tenho dúvida. A própria doutrina, o próprio Kardec, nas perguntas, os próprios espíritos superiores que ajudaram Kardec na codificação dizem isso. Seremos cobrados, sim, por atitudes que os nossos filhos poderão cometer. E aí, falando do livro, né, vocês vão falar, ele falou do livro e nem falou nada dele. Então, lá no capítulo 21 do livro Conduta Espírita, e o capítulo tem o título de Perante a Criança. E aí, André Luiz dá algumas dicas, algumas pistas para que a gente entenda melhor como lidar com essa criança. Qual a conduta que nós, pais, e que a própria criança pode começar a ter. Então diz assim: ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando
ampará-lo em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Então fica bem claro o que André Luiz está nos dizendo. Quer dizer, orientação, amparo, educação, vai fazer com que essa criança possa ser um adulto próximo ou melhor, com condições de compreensão, de entendimento, de inteligência, de cultura, porque é o futuro. O que é profilaxia? Limpeza, melhora, é transformação. Então, quando a gente faz uma profilaxia dental, o que é? Limpeza, limpamos, vamos no dentista, limpamos lá os nossos dentes, tem clareamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. E com a criança é a mesma coisa, quer dizer, mais orientação, melhor futuro para essas crianças. E para nós também. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Quer dizer, então, através da educação dos pequeninos, que nem diz André Luiz, que nós estaremos sublimando, estaremos aperfeiçoando, estaremos fazendo a humanidade melhor. Porque cada um de nós hoje está na nossa melhor versão. Cada um de nós está na nossa melhor versão. Ninguém foi pior do que é hoje. A gente está na melhor versão. E essa melhor versão nos mostra que através desse aviso, dessa dica, vamos chamar assim, de André Luiz, que poderemos melhorar a humanidade. Dizem que crianças que nasceram a partir de 91, 92, outras depois de 2011, 2012, serão crianças especiais na melhora da humanidade. Devemos ter a condição de olhar melhor para essas crianças, porque elas serão realmente a transformação de alguma coisa. Talvez a transformação da questão do planeta regenerado, da passagem do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Continua André Luiz. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. O que está dizendo aqui André Luiz? Ele está dizendo para nós da necessidade de cuidarmos dessa criança. Independe da situação dela, desajustada, enferma, independe, temos que cuidar, temos que observar essas crianças, porque é delas, fundamentalmente, projetaremos o futuro da humanidade. E é nessa idade, é na infância, na meninice, André Luiz usa muito o termo da sua época, na meninice corpórea, na meninice do corpo, que o espírito encontrará bases de renovação. Então, ficar atento às dificuldades, a qualquer sinal de desajuste, a qualquer sinal de enfermidade, cuidar, colaborar decididamente, como diz André, no sentido da transformação dessa criança pode ser alguém muito importante lá na frente. Aí, como a gente está falando do espírita, ele diz assim: os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral, observar as escolas, ficar atento a que escolas podemos colocar os nossos filhos, claro, mediante a necessidade, a condição de cada um deles, para que companheiros recém-reencarnados possam
iniciar com segurança a nova experiência terrestre. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Quer dizer, nós, através das nossas atitudes e de como ajudaremos essas crianças, somos os cicerones, os preparadores dessa reencarnação, para que ele possa projetar no futuro. Diz ainda, distribuir incessantemente, a Dalva agora há pouco falou na nossa biblioteca, distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita, de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Quer dizer, boas leituras, procurar afastar um pouco a criança dessas questões da tecnologia, de rede social, de celular. É difícil, eu sei. Eu estou me sentindo nu, eu esqueci meu celular em casa. É difícil. É muito difícil ficar sem o celular. Mas é importante que desde criança eles não tenham isso que nós temos hoje. Porque quando pelo menos eu, quando era criança, não existia esse negócio. A comunicação era um telefone que demorava 3 horas para chamar outra pessoa para falar, 4 horas para esperar a pessoa vir atender. E eu fui uma criança feliz sem celular. Então devemos ficar atentos a essas coisas. Ou se não tirarmos o celular, pelo menos filtrar o que a criança vai fazer no celular. A informação. Porque hoje, se você abre o celular, você vai ver o quê? A guerra em Israel, pessoas sendo decapitadas, sendo trucidadas, metralhadas a sangue frio. A criança vê isso. Que futuro teremos? Que futuro? Qual o futuro? Filtrar. Eu tenho netos, 2, o Henrique e o Léo. E minha filha, talvez por intuição de alguém, ela não deixou que eles usassem muito o celular. Colocou em natação, futebol, dança de rua, judô, capoeira, cara, tudo para ficar afastado dessa maquininha. O Léo, onde eu vi lá na rede social da minha filha, que o Léo entrou atrasado no cristão em Porto, em Portugal. O Léo entrou atrasado na escola e ele passou como os outros. Com 6 meses no ano letivo, ele passou igual aos outros. Mais inteligente ou menos inteligente, não é essa a questão, é que as atividades que o Leonardo fez, que o Leonardo ativou várias coisas da sua inteligência. Capoeira, reflexo, futebol, agilidade. Não ficar enfiado na tela do celular ou do computador. Continua nosso querido André. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. Isso é importante, porque às vezes a criança, desde a tenridade, desde a infância mesmo, ela já tem algumas noções da espiritualidade, ela já tem algumas manifestações espíritas. E nós achamos que aquilo é bobagem, coisa da imaginação. Leve a casa espírita. A nossa casa, por exemplo, tem uma evangelização infantil às terças-feiras à noite, um trabalho maravilhoso que algumas companheiras fazem, para que acenda essa luzinha, para que movimente essa questão espiritual da criança. É importante. Quando nós éramos crianças, pelo menos eu, fui obrigado a fazer o catecismo e a primeira comunhão. Todos nós aqui um pouquinho mais antigos fomos obrigados a fazer isso. Não foi porque quiséssemos. E aí, de repente, não era aquilo, era uma coisa que foi imposta. Então, traga a criança. Eu não estou falando da casa espírita, porque nós estamos numa casa espírita. Mas leve para algum lugar que tenha boas palavras, que tenha a palavra de Jesus, que fale de Deus, que fale de amor. A ordem significa artigo de lei para toda a idade.
Ele está falando, quer dizer, não tem idade para se frequentar nenhum culto. Eximir-se de prometer às crianças que estudam, isso eu achei lindo, né? Porque nós pais temos uma coisa assim, ó, se você passar de ano, te dá um tênis. Que legal, né? A criança tem que passar de ano, não tem que ganhar presente por causa disso, é obrigação, é dever. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, se eu não me engano, e vê lá, o dever, esse artigo, o capítulo O Dever. É dever da criança passar de ano, não precisa ganhar tênis nenhum. Ela precisa ter um básico. Roupa, comida, educação. Tênis, claro, mas não ganhar o tênis porque passou de ano. A gente não pode ensinar a criança a ter troca, a fazer troca. Você faz isso, eu te dou aquilo. Se você não fica quieto, eu te tiro isso. Não é assim, é educação. Porque a criança nunca vai saber o que é educação. A criança faz uma arte e você tira o celular dela. Isso foi punição, não foi educação. Ela vai achar que a vida é assim. Ela vai achar que a vida é assim, eu tiro. Tá, se eu não gostar de alguém, eu tiro. E quem sabe até tirar a vida no futuro. Devemos pensar nisso. Então, ele completa esse item, ele diz assim: eximir-se e prometer às crianças que estudam qualquer prêmios ou dádivas, como recompensa, ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar, para não vacilares a mente. Quer dizer, está vendo? Se a gente começar a prometer essas coisas, a gente vai deixar a mente dessas crianças vacilante, sem segurança. O que é mais importante aqui? Ele diz assim: não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes preocupem os sentimentos, que lhe afetem os sentimentos. Em nenhuma oportunidade oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atividade agressiva ou bélica, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Olha que interessante. Hoje eu acho que não existe mais, mas quando eu era garoto, há 60 anos atrás, mais ou menos, eu ganhei um conjuntinho que tinha metralhadora, walkie-talkie, cantil de água e um capacete. Na minha época passava um filme chamado Combate, e era sobre guerra, mas era uma guerra tão besta, tão ridícula aquela guerra, mas eu ganhei aqui. Mas isso não teve, eu brincava com aquilo, mas eu nunca matei ninguém com a arma que eu tinha, nem de brincadeira. Eu sabia que não era bom, mas eu ganhei. Meu pai achou que eu devia ganhar, né? Fiquei feliz. Mas hoje, na época em que a gente vive, no momento em que a gente está, dar uma arma para uma criança brincar, ou alguma literatura, ou deixar brincar nesses jogos de guerra, na internet, essas coisas, o que vai provocar nisso? Como lemos lá nas mensagens de Jesus, de Bezerra, de Leão Denis, é nesse momento que os espíritos mais se influenciam, que a criança está aprendendo e aprendem rapidamente. E depois, para tirar isso, é complicado. Um dia eu estava num lugar e estava ouvindo assim, a criança falar: matei 5, 10 lá no jogo, lá. Coisa. Devemos evitar essas questões. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem se permitir a presença em atividades de assistência a desencarnados, ainda mesmo que quando elas apresentem perturbações de origens mediúnicas, circunstância esta em que deve receber o auxílio através da oração e do passe magnético. Como ela é muito influenciada na infância, não é bom que ela trate essas coisas, trabalhar numa tarefa mediúnica. Ela pode vir ao centro, ela pode receber o passe magnético, ela pode se reunir com outras crianças, fazer atividades com outras crianças, mas jamais participar de programas mediúnicos ou de situações mediúnicas. Somente pouco a pouco o espírito
vai se inteirando das realidades da encarnação. Quer dizer, a criança, no primeiro momento, ela não tem essa missão. E isso vai ser com o passar do tempo, com o aprendizado, com o estudo. E ele termina assim: em toda divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do Espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Então, que nós possamos fazer com os nossos filhos, fazer com esses nossos pequeninos, que nem diz André Luiz, boas sementes. Mas para que eles sejam boas sementes, a gente tem que ter solo bom para plantá-los, para que eles possam nos dar bons frutos, nos dar bons resultados, nos dar a condição de sabermos que fizemos a nossa parte para com eles, porque um dia nós somos crianças e hoje somos adultos, e amanhã teremos essas crianças como adultos, ajudando-nos. Hoje eu estava vendo uma coisa, eu gosto muito de Nossa Senhora da Aparecida, eu estava vendo uma missa, foi passada ao vivo, e o irmão lá, o padre que estava fazendo o sermão, ele falou 4 coisas, 5 coisas importantes que eu anotei. Ele falou de família. A família é o esteio de tudo, é o berço escolar, como diz João Antunes. É lá que nós aprendemos tudo, é lá que essa criança tem que ter o aprendizado, os costumes, a educação, a melhora. Ele fala de deixar a criança ser criança, brincar, estudar, porque hoje tem crianças, irmãos e irmãs, que trabalham mais do que adultos. Crianças em trabalho escravo, crianças sendo judiadas para trabalhar. E a gente vê isso na televisão a qualquer hora. Deixar a criança sonhar. Nós não tivemos sonhos, se foram realizados ou não, é outra, mas deixa a criança sonhar. Porque tem uns exemplos de que a criança chega e diz assim: eu quero ser médico. O pai fala: que médico? Você é maluco, seja não sei o quê. Seja jogador de futebol. Deixa a criança sonhar, deixa a criança ser sonhadora. É importante ter sonhos. Jesus sonha até hoje com um mundo melhor. E ele vai continuar sonhando. Porque ele diz que enquanto estiver uma ovelha desgarrada, ele não terá sossego. Ele fala em responsabilidade, ele fala em zelar por essa criança. Então eu achei 5 itens muito importantes no sentido da nossa responsabilidade como pais, educadores, amigos, tios, avós, para que realmente o Brasil, o planeta, o mundo seja muito melhor, principalmente para eles, porque talvez a gente já esteja na curva, na descida da montanha, mas que eles mesmos, através do nosso espelho, da nossa educação, do nosso respeito por essas crianças, que elas possam realmente transformar a Terra num planeta de regeneração, que possamos refletir isso. Obrigado, paz e luz, até uma próxima vez. Tchau.